Quis cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo: que beleza! A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom. Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Vocês viram que hoje eu estou num lugar diferente? Vocês gostaram do cenário novo da Pro? Que legal! Como vocês puderam ver aí no início, hoje a nossa aula é de língua portuguesa. E hoje na nossa aula nós revisaremos os sinais de pontuação. Nós já vimos os sinais de pontuação. Nós já vimos o ponto final, a vírgula, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, não é? Hoje nós iremos relembrar quando nós utilizamos cada um, não é verdade? Quando nós utilizamos esse sinalzinho aqui? Esse sinal aqui, ele é chamado de sinal de interrogação, não é verdade? Ele é usado quando a gente quer fazer alguma pergunta. Quando a gente está conversando, assim, tendo um diálogo, batendo um papo com um coleguinha, com alguém, a gente faz a pergunta e a pessoa já consegue identificar que é uma pergunta, não é? Como, por exemplo, onde você mora? A gente falando, a pessoa que escutou já sabe que é uma pergunta. Mas quando a gente escreve, se a gente não usar o sinal de pontuação, fica difícil a gente identificar, não é? Se tiver escrito lá, você gosta de mim? E não tiver nenhum sinal de pontuação, parece que a pessoa está afirmando, né? Você gosta de mim. Mas na verdade, se a gente quer perguntar, você gosta de mim? A gente precisa utilizar o sinal de pontuação, que é o de interrogação. Esse sinalzinho aqui. Então, quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente usa o sinal de interrogação, que é esse daqui, ó. Faz a voltinha e tem um pontinho. Ele parece um gancho, não é? Do pirata, do Capitão Gancho? Esse aqui, então, é o sinal de interrogação. Toda vez que eu estou escrevendo algo e quero fazer uma pergunta, eu preciso utilizar esse sinal aqui. E também quando a gente está lendo um texto, uma frase, uma história e tiver esse sinalzinho aqui, a gente precisa mudar a entonação da nossa voz. A gente não pode ler como se estivesse lendo um texto com ponto final ou com vírgula. A gente precisa utilizar o sinal de pontuação. Se tiver o sinal de interrogação, a gente precisa mudar a entonação da nossa voz fazendo uma pergunta. Onde você mora? Onde você está? Qual é o seu nome? A gente precisa utilizar o sinal de interrogação. Nós vimos também o sinal de exclamação. Esse sinalzinho aqui, ele é utilizado para exclamar, para gerar uma emoção,
medo, susto, surpresa. Esse sinal aqui, ele é um sinal exclamativo para expressar emoção, medo, todos esses sentimentos. Quando a gente utiliza ele, é porque a gente está bastante eufórico, ou com medo, ou com alegria, ou ama muito. É pra gente expressar algo grande, uma emoção bastante grande. Um exemplo que a gente utiliza esse sinalzinho aqui, ó. Que medo, uma barata! Esse sinalzinho aqui, ele é usado para expressar medo, não é? Ou surpresa. Que lindo, um presente! A gente usa o sinalzinho de exclamação. Ou também para expressar um sentimento que você tem pela mamãe. Eu te amo! No final da frase a gente coloca o sinalzinho de exclamação. Então toda vez que a gente quer expressar uma emoção muito grande, medo, susto, surpresa, a gente usa esse sinalzinho aqui, ó, tá bom? Também temos a vírgula. Lembra que a Pro falou para vocês lerem com calma, prestar bastante atenção na frase, na história, porque quando aparece esse sinalzinho aqui, a gente precisa parar um pouquinho, respirar para voltar a ler. Esse sinalzinho aqui, ele é para dar uma pausa e também para separar frases, não é verdade? Separar palavras, objetos. Às vezes eu quero enumerar. Eu tenho um carro, uma moto e uma bicicleta. Então, para eu separar esses objetos que eu tenho, essas coisas que eu tenho, eu preciso utilizar a vírgula. Eu gosto das cores azul, amarelo, vermelho, roxo, lilás. Eu preciso usar a vírgula para separar as cores, para enumerar a quantidade de coisas que eu tenho, não é? Que eu gosto. Então, eu preciso utilizar a vírgula para dar uma pausa. Senão a gente lê igual um robô. E não dá para entender nada, não é verdade? Então, a vírgula ela é utilizada para dar uma pausa e para separar as frases. E nós também temos o pontinho final. Lembra que eu falei para vocês que o pontinho final ele é usado para o final da frase, para frases afirmativas, respostas, não é? E para frases negativas também. Não, eu não vou. Ponto final. Eu não gosto. Ponto final. Eu não quero. Ponto final. Nas frases negativas. O que é uma frase negativa? É uma frase que eu tenho a palavra não, que eu estou negando, não quero, não gosto. É uma frase negativa. Nós usamos o ponto final no final do nosso texto, da nossa frase. Quando a gente termina de falar, eu gosto de comer sorvete. Ponto final. É a minha frase afirmativa, não é? Eu estou dizendo que eu gosto e termino com ponto final. Muito bem. Então, esse pontinho aqui chamado de ponto final, ele é usado no final das frases, para as frases, para respostas e para as frases negativas também, tá bom? Muito bem, então vamos relembrar? Então, esse sinalzinho aqui, ele é o sinal de interrogação, não é? Usado para fazer perguntas. Esse sinalzinho aqui é chamado de ponto de exclamação, que é para expressar emoção, susto, medo, surpresa. Muito bem. Esse sinalzinho aqui é a vírgula, que ela é usada para dar uma pausa e também para separar as minhas frases. Esse sinalzinho aqui é o ponto final, ele é usado no final da minha frase e também nas respostas e frases negativas. Então vamos lá. Agora eu vou fazer umas perguntinhas e quero que vocês respondam aí na casa de vocês. Eu vou falar algumas frases e vocês terão que descobrir que sinal que eu vou usar nessa frase. Primeira frase. Eu amo sorvete. Que sinal de pontuação vocês acham que eu devo usar nessa frase? Ó, o reloginho tá passando. Quem sabe? Quem disse sinal de exclamação acertou! Parabéns! Então, nas frases com emoção, eu preciso usar o sinal de exclamação. Próxima frase. Qual o seu nome? Que sinal eu devo usar? Esse é fácil, hein? Será que vocês sabem? Quem disse o sinal de interrogação acertou! Parabéns! Esse ponto aqui de interrogação ele é usado para fazer perguntas. Muito bem!
Próxima frase. Quantos anos você tem? Será que alguém sabe? Essa também é muito fácil, não é? Novamente, então, é o sinal de interrogação que eu uso para fazer perguntas. Parabéns quem acertou. Próxima frase. Eu gosto de usar tiara, batom, brinco, sapato, anel e só. Eu usei um sinalzinho aí para separar essas palavras que eu gosto de usar. Para separar esses objetos que eu gosto de usar. Que sinalzinho é esse que eu usei? Será que alguém sabe? Quem disse vírgula acertou! Muito bem! A vírgula, ela é usada para separar esses objetos da minha frase, não é? Essas palavras para enumerar, não é verdade? Muito bem! Agora, próxima frase. Eu não gosto de amarrar o cabelo. Alguém sabe que ponto eu uso? Essa é uma frase negativa, não é? Que eu estou negando, que eu estou dizendo que eu não gosto. Que ponto eu usaria? Será que alguém sabe? Quem disse ponto final acertou. Muito bem, parabéns, é o ponto final. Tô gostando de ver, hein? Espero que vocês estejam acertando aí na casa de vocês. Próxima frase. Uma barata! Que ponto eu uso? Vocês viram que eu tive uma emoção, um susto, medo. Que ponto que eu irei usar, hein? Um ponto que expressa emoção, medo. A gente usa quando a gente sente medo, ou tem um susto, ou uma surpresa. Que ponto é esse? Será que alguém sabe? Tô esperando, hein? Será que vocês acertaram? É o ponto de exclamação. Muito bem. Tô gostando de ver, hein? Eu quero esses sinais de pontuação na ponta da língua, tá bom? Treinem aí. Última frase, tá bom? Vocês gostam de sorvete? Eu fiz o quê? Uma pergunta, não é? E na pergunta, que sinal de pontuação que a gente usa? Será que alguém sabe me dizer? Será que alguém acertou? É o sinal de interrogação. Muito bem, quem falou certo está de parabéns, viu? Então vamos relembrar o nome dos sinais e para que eles são usados. Nós temos o ponto de interrogação, que é usado para fazer perguntas. Nós também temos o ponto de exclamação, que é usado para expressar uma emoção, susto, medo, surpresa. Tá bom? Temos também a vírgula, que ela é usada para dar uma pausa na minha frase, no meu texto, não é? E também para separar algumas palavras, não é? Para melhorar a leitura da minha frase. E nós temos também o ponto final, que é para finalizar a minha frase, finalizar o meu texto, para também ser usado no final das respostas, nas frases negativas, nós usamos o ponto final. Muito bem, gostei de ver. Espero que vocês tenham entendido direitinho, aprendido. Agora vocês pegarão um caderno de língua portuguesa de vocês, farão margem, cabeçalho. Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 20 de maio. Quarta-feira, não é? Dia 20 de maio. Então vocês farão cabeçalho, farão margem, escreverão atividades, pularão uma linha e copiarão essa atividade que eu vou colocar aí para vocês, tá bom? Façam direitinho, a atividade está bem simples, é sobre sinais de pontuação. Tenho certeza que vocês sabem, que vocês conseguiram entender, que vocês aprenderam, então respondam direitinho, com capricho, hein? Quero letras lindas, tá bom? Então fiquem com Deus, beijos. Amanhã não haverá videoaula, então nós nos encontraremos na sexta-feira com a nossa aula ao vivo lá no Clipe Escola, tá bom? Às 2 horas da tarde. Beijos, fiquem com Deus e até sexta-feira.